Olá! Bom, estamos começando uma nova semana e um novo mês também. Hoje, na nossa aula de arte com os sextos anos, bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho que nós estamos começando o mês de maio, que é o mês mariano, que é o mês das mães. Então, assim, é um mês eu falo assim que é o mês mais abençoado ainda, né? Com a proteção sempre de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, o nosso céu, né? Então, assim, hoje mais ainda, mais abençoado. Esse mês de maio será muito abençoado. Nós temos a certeza que tudo vai passar e que logo estaremos juntos, em breve. Então vamos lá, a nossa aula do mês de maio agora, hoje é a nossa primeira aula, e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a pré-história, que é um período assim muito interessante. Por que que é interessante? Porque é onde tudo começou, né? Então, assim, o que que a gente fala sobre esse período da pré-história? Que ele começa desde o aparecimento do ser humano até o surgimento da escrita. Então, falamos assim em torno de 4.000 anos antes de Cristo, né? E esse período ele é muito interessante, porque como todos os períodos, sempre, o que que acontece? Ele foi dividido. Ele foi dividido em três grandes períodos, né? Então nós estamos falando, né, vamos colocar assim, período no Paleolítico, o Neolítico e na Idade dos Metais. Por que essa divisão desse período? Eu já passei um pouquinho no slide para vocês, tá? Sobre esses períodos, mais falando assim do Paleolítico e do Neolítico, né? Porque é mais o que nós vamos trabalhar aqui. Nós não vamos entrar assim em questões das esculturas, tá? Nós vamos ficar mais nos desenhos mesmo desse período da pré-história. Então eu falo assim que o paleolítico é aquele período onde tudo começa. É o começo de tudo. Só que nós falamos que é um período do naturalismo. Por quê? É o período aonde começa-se assim os grandes desenhos. O que, que são esses desenhos? Essa arte rupestre, né? Esse período da pré-história é essa arte rupestre, essas pinturas. E aí quando a gente também fala assim nesse naturalismo é porque o que, que eles faziam? Eles eram muito simples, né? Porque era bem o começo. Então, assim, do jeito que eles viam as coisas, eles desenhavam, eles pintavam. Então, gente, não tinha nada de perfeição. Não. Lógico, depois, lá no Neolítico, surgem as grandes, já começam a aparecer os melhores, assim, vamos falar assim, os melhores desenhistas, né? Ou as pessoas que se expressam melhor através do desenho. Como na sala de aula, que eu falo para vocês, né? Existem aquelas pessoas que desenham com a simplicidade, né? E existem aqueles que têm as habilidades melhores para os desenhos, né? Então, assim, mas não se preocupem com isso, tá? Quem é mais habilidoso desenha. Só que assim, agora na pré-história, aqueles que são mais habilidosos, eles vão ter assim uma dificuldade em voltar ao tempo, né? Porque agora nós vamos desenhar, eu chamo assim os famosos homens palitos. Então, assim, esses homens palitos, que é o surgimento. Então, eu coloquei algumas imagens para vocês lá nos slides, mostrando um pouquinho de alguns desenhos lá da pré-história, essa simplicidade, esse naturalismo. Outra coisa também que eu coloquei lá para vocês não se esquecerem. A partir do momento que nós vamos pintar esses desenhos, o que, que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que eles não tinham tinta. Então, qual era o meio deles pintarem, mostrar essa arte deles? Como que era? Tudo natural. Então, eles pegavam as folhas, porque até se vocês, para quem mora em casa, para quem vai para um sítio, alguma coisa assim, se tiver oportunidade, pegue folhas. Existem algumas folhas, quando a gente amassa ela bem assim, você amassa, ela sai aquele caldo verde, aquela tinta verde, né? Também eles tiravam as tintas
de folhas, algumas flores soltam algumas tintas, o carvão também, apesar que nesse comecinho aqui ainda não tinha descoberto o fogo no Paleolítico, né? Bem no comecinho, é mais no meio do Paleolítico. Então, depois que eles descobrem o fogo, eles também trabalham com o carvão, tá? Sangue de animais, tinham muitas pinturas feitas com sangue dos animais e algumas pedras também que nós temos, que elas, conforme você vai triturando e misturando com água, elas soltam a tinta, tá? Algumas tinta vermelha, algumas soltam uma tinta meio amarela, assim, bem escura, um amarelo queimado, e algumas soltam tinta cinza, tá? Então, se vocês observarem esses desenhos da pré-história, essa arte rupestre, vocês vão perceber esses desenhos nessas cores. E é por isso que agora, a hora que nós formos fazer esses desenhos da pré-história, o que nós temos que pensar? Primeiro, simplicidade dos desenhos, tá? Depois, quais as cores que eu posso usar? Gente, eu não vou usar rosa, eu não vou usar essas verde claro, verde, assim. Eu tenho que ser cores neutras. Então, eu separei aqui alguns lápis, né, os marrons, por quê? Quando eles falam que eles tinham essa arte parietal, é porque eles faziam a arte nas paredes das cavernas, né? Porque no começo, o que eles fizeram? Eles foram para dentro das cavernas para se abrigar das chuvas, para se abrigar de alguns animais. Apesar que para eles conseguirem ficar dentro das cavernas, às vezes eles tinham sim que lutar com esses animais, né? E aí, eles desenhavam ali. Por quê? Porque o desenho era a forma de comunicação que eles tinham. Como eles não falavam ainda, então eles se comunicavam através dos desenhos. Ah, então peraí, existe um grupo, esse grupo precisa sair para a caça. O que eles querem nessa caça? Então eles vão sair para a caça, então eles vão ali na parede e começam a desenhar, tá? Então eles desenham os animais, e nesse período do Paleolítico, ainda tinha assim que eles desenhavam, parecia que estava tudo paradinho. Depois, lá no Neolítico, eles já começam a dar maior movimento nesses desenhos. Então, você olha para um desenho, você sente aquela movimentação no desenho. Isso também é interessante. Esse progresso que eles fizeram nos desenhos, nas pinturas, né? Então, antes era estático. Você olha o desenho, você tem a sensação de parar. Depois, você tem a sensação de movimento desse desenho. E aqui na pré-história foi onde surgiram essa forma de comunicação pela escrita, foi onde surgiu a música, né? Porque eles também tinham seus rituais religiosos, e a partir desses rituais religiosos eles fizeram as músicas. O primeiro instrumento musical que nós tivemos, alguns livros colocam que foi a flauta, outros colocam que foi o tambor, né? Tudo feito do que? Natural também. Flautas feitas através de ossos de animais, os tambores que eles esticavam ali aqui no couro também dos animais, né? Então tudo surge ali na pré-história. E também as primeiras comunidades. Então, ali no Neolítico, eles começam já a viver ali em sociedade, a fazer os primeiros grupos sociais. É ali no Neolítico. Eles começam a perceber que eles precisam estar ali juntos, tá? Então, eles começam a fazer os primeiros grupos, até porque ali na pré-história, no começo eles eram nômades, né? Porque estavam num lugar, acabou tudo que tinha, acabou a caça, acabou tudo ali, eles juntavam o grupo e ia caminhando até eles encontrarem um lugar novamente para isso, tá? Aí, quando eles começaram a perceber que, por exemplo, eles podiam aproveitar melhor esses animais, né? Antes eles comiam ali a carne de qualquer jeito, né? Não aproveitavam muito. Mas
o que deu assim aquele boom mesmo na pré-história foi a descoberta do fogo. Então aí a vida, tudo mudou. Então eles começaram a cozinhar esses alimentos, eles começaram a perceber que alguns alimentos que eles pegavam ali, se colocava ali naquela água, naquele fogo, cozinhava, ficava até melhor para eles, né? Eles começaram, quando eles passam a viver ali em grupos, né? Então eles perceberam que eles poderiam estar aproveitando, fazendo as suas próprias casas, né? Muito parecida com a oca dos índios, né? Então eles começaram a perceber que eles poderiam prender esses animais, então agora eles já começam a prender os animais para os animais aumentarem, procriarem. Eles também começam a agricultura, então eles começam a perceber que eles podem plantar aqueles alimentos ali. Eles eram muito, muito inteligentes, tá? Então eles começam também a mexer com a agricultura. Por conta do fogo também, eles percebem que eles descobrem a argila e descobrem que essa argila, junto com o fogo, ela endurece, né? Então eles começam a fazer os seus utensílios domésticos para cozinhar. Então, assim, é uma evolução muito grande a pré-história, é o começo de tudo da nossa vida. Então, assim, eu falo que a gente tem que ter muito respeito por esse período, né? Então, tá bom. Depois conversamos e agora nós já sabemos que podemos trabalhar um pouquinho na pré-história. O que eu quero que vocês comecem a fazer? Então, nós vamos pensar. Já observaram um pouco das imagens, né, que eu coloquei nos slides para vocês. Eu quero que vocês peguem uma folha, tá? Nessa folha, o que vocês podem fazer? Se por acaso, se tiver lixa, sabe essa lixa de parede? Se você tiver uma lixa de parede em casa, se você quiser fazer ela com o seu suporte e fazer o desenho em cima, pode fazer. Não tem lixa, não tem problema nenhum. Eu vou pegar a minha folha, coloco alguma em cima de uma superfície bem porosa, que tem uma textura que eu goste, coloco lá em cima e começo a fazer a minha parte do fundo do meu desenho, tá? Então aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a fazer todo o fundo, essa parede, como se fosse a parede das cavernas. Ah, professora, posso fazer assim? Ah, eu gostaria de fazer nesse sentido. Vocês que escolhem, tá? Então, aí eu vou vir aqui. Eu gosto de misturar as cores. Então, assim, eu venho trabalhando o marrom, né? E eu trabalho, gosto de trabalhar assim, ó. Vou fazendo uns lá. Por que eu tô fazendo isso aqui, ó? Porque eu vou misturar. Uma hora o mesmo lápis eu posso apertar ele mais um pouquinho, tá? Em alguns lugares eu vou deixar ele mais fraco. Só que vocês vão perceber que se vocês colocarem a folha em cima de algo que tenha textura, geralmente o piso da casa, assim, vai ficar até diferente aqui, tá? Fica mais interessante, fica mais próximo ainda das paredes, né? Porque nós estamos tentando imitar uma parede de uma caverna. Então, aqui, ó, com o mesmo lápis, eu já consegui fazer várias tonalidades, tá? De marrom. Ó, porque se vocês observarem, gente, não é verdade? Uma parede, a parede natural, ela não tem apenas uma cor. Ela tem vários tons. Então, tem vários tons de marrom. Em alguns momentos, tem algum preto também, que eu posso estar colocando. Vou pegar um pouquinho mais escuro também, ó, tá? Então, como eu tenho essas duas tonalidades de marrom, eu vou trabalhar com as duas tonalidades. Aí eu faço uma hora mais claro, alguns pedaços mais claros, ó. Usem bastante a criatividade de vocês, não tenham medo. Em alguns lugares, ó, você mistura. Pensem numa parede, tá? Numa parede natural, tá? Eu estou falando em paredes naturais. Então, aqui, ó, você vai misturando. Olha que interessante que vai ficando, tá? Ah, mas eu só tenho um tom de marrom no meu lápis de cor, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema, porque esse tom de marrom, você tem um tom. Mas olha, vocês viram? Eu posso, se eu aperto, olha lá,
Ele fica mais escuro. Ah, quero um pouquinho mais claro, eu pego mais leve no lápis de cor, tá bom? Então, assim, nós vamos trabalhando tudo isso aqui. O que eu pensei? Agora que eu estou fazendo a minha parede, eu quero ensinar o quê? Eu quero desenhar o quê? Eu quero mostrar o quê? O que eu quero mostrar aqui? Então, lá eles mostravam, que era a forma de comunicação deles. Eles mostravam o quê? Eles mostravam o que eles faziam. A caça, a pesca, mas é mais a caça mesmo que eles têm, tá? A caça mesmo. Eles mostravam o convívio social deles, eles mostravam também os rituais religiosos deles. Então, aqui, ó, fiz um pedacinho da parede, tá? Aí, se você quiser fazer também com giz de cera, você pode fazer, tá? Fica interessante o giz de cera. Aí você vem, eu escolhi usar a canetinha marrom, desculpa, a preta, né? Então eu venho aqui e começo a desenhar, ó, os meus homens palitos, tá? Ah, e aqui ele vai ter o arco e flecha dele. Aí aqui eu vou desenhar vários, como se eles estivessem indo à caça, ou não, eu quero desenhar ele aqui, ó. Eu vou desenhar ele aqui como se fosse eu falo que é uma churrasqueira natural deles, né? Então aqui, ó, como se eles estivessem assando já a caça deles, né? Então aqui, ó, eu vou assar essa caça. Olha lá. Aí aqui, ó, o fogo deles, tá? Eu posso até misturar um pouquinho de marrom, porque naquele período, né, tinha. Aí o vermelho, que era como se fosse, que era o sangue dos animais, que eles faziam a pintura, né? Então eu posso misturar aqui no fogo. Então são essas cores que eu vou usar, os tons de marrom, os tons de vermelho, um pouquinho de verde também. Em alguns pedaços eu posso colocar o preto, tá? Então aqui, ó, eu estou representando esse animal, posso vir aqui e fazer um homem das cavernas aqui, ó, como se ele estivesse olhando aqui para essa caça que está assando, né? E assim eu vou criando todo o meu trabalho, tá? Eu crio aqui de uma forma que eu achar interessante. Mas, gente, pensa antes, tá? De fazer, faz um rascunho, observa bem para ver o que você quer fazer, tá bom? Se você quiser desenhar tudo a lápis primeiro e depois vir passando, também pode ser, tá? Outra coisa, não esqueçam de fazer essa atividade no caderno de desenho. Aliás, todas as nossas atividades é no caderno de arte, tá bom? Então, mais uma aula, obrigada pela companhia de vocês e até o nosso retorno.